Seja bem-vindo, esse é o programa Escola Bíblica, a gente só está começando mais uma temporada junto com você, claro, trazendo temas específicos, temas especiais sobre a fé. E essa semana a gente está falando sobre a fé e o juízo de Deus. Deus como aquele que vai julgar a terra, todo ser humano. Mas não é motivo de medo, é motivo de esperança, é isso que a gente tem apresentado aqui para você também, tá bom? Último encontro essa semana, nessa quinta-feira, dos 4 encontros semanais que tivemos. Então prepare o seu coração porque a gente está ao vivo agora e eu estou esperando você para mais esse tema. Não sai daí, é bem rapidinho, eu volto já já com você. Olha, eu espero que a sua semana esteja sendo muito abençoada. Hoje é quinta-feira, a gente está no nosso último encontro. Para você que está assistindo à noite, agora 8h30, hoje dia 22 de abril, pós-feriado, a gente está ao vivo junto com você. Ou quem sabe você assistindo na reprise, né, da madrugada ou no horário do 12h30 também, seja bem-vindo. Nós estamos apresentando essa semana aqui algo sobre o juízo de Deus. Esse é o tema da semana, hein? Fé e o julgamento final. Deus como juiz, como aquele que vai julgar a terra também. Antes da gente começar, eu quero mandar alguns abraços diferentes hoje aqui. Tem muita gente fora do Brasil que tem assistido a Novo Tempo e, em especial, Escola Bíblica. E pessoas que têm participado com a gente. Olha, deixa eu dizer uma coisa, é muito bom a gente ter você interagindo com a gente aqui. Muitas dúvidas chegam, nem sempre a gente consegue colocar a pergunta em si, mas a gente vai ao longo da semana trabalhando o tema de acordo com algumas dúvidas, com algumas questões também que surgem aqui. Mas eu quero aproveitar e mandar alguns abraços muito carinhosos aqui, tá? Para as pessoas que estão acompanhando a gente. Deixa eu encontrar aqui os abraços, que eu não posso deixar de dar. Um abraço para... Cadê? Chegou aqui. O pessoal de Portugal está assistindo a gente aqui. O Pedro de Portugal acompanhando o programa Escola Bíblica. Tem também a Edelene Dias dos Santos. Ela está na França, na cidade de Paris. Mora lá, está assistindo a gente também. Então, o pessoal de Portugal, da França em Paris, a Europa acompanhando a gente também. Pessoal da África, São Tomé e Príncipe, a Bia que escreveu para a gente aqui. Um abraço para você, Bia. Seja bem-vinda, viu? Isso é para mostrar que a Novo Tempo, graças a Deus, e o programa Escola Bíblica transcende, né, as várias emissoras do Brasil aqui, mas também através da internet tem alcançado outros lugares do mundo. Um abraço também para a Andresa Oliveira, está nos Estados Unidos acompanhando a gente, também lá na América, nos Estados Unidos, a Laninha, acabou de escrever, a Sheila Barcelos, de Portugal, e também aqui do Paraguai, pertinho da gente, a Fabi Ferreira, da cidade, eu acho que é o nome da cidade, né? Catuete Canindeio, acho que é isso mesmo. E por fim, mais alguém aqui que está acompanhando a gente, que é o Felipe Alves, também da América, dos Estados Unidos, acompanhando. Pessoas de vários cantos do Brasil. Caso você esteja em outro lugar, em outra região, eu sei que existem outros lugares que estão acompanhando a gente, escreva para a gente também, tá bom? Vamos orar agora, para a gente começar estudando o tema da semana. Após a oração, eu vou resumir o que a gente estudou, para você que está chegando agora, e a gente vai fechar, então, o tema dessa semana, hoje, quinta-feira, tá bom? Senhor, obrigado mais uma vez por tantas pessoas queridas, que tem acompanhado esse programa, que tem entendido a importância dele para a nossa vida, o contato com a palavra. E de coração, nós somos gratos a Ti e também de coração nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, abrindo a nossa mente e esclarecendo as Tuas verdades. Pedimos e desde já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ontem nós falamos um pouquinho sobre o juízo de Deus, sobre o julgamento final, no aspecto mais profético. Nós começamos na segunda e na terça-feira falando sobre o caráter de Deus, que Deus é quem nos justifica, Ele que nos, usamos um termo, né,
que nos imputa justiça, Ele que coloca a justiça dele sobre nós, Jesus, nós não merecemos. E aí falando sobre justiça, julgamento, isso produz uma mudança na nossa vida e nós falamos sobre isso na terça-feira e essa mudança é a santificação, a caminhada com Deus. Se lembra disso? Dá para a gente caminhar então ao lado de Jesus e caminhar com os estudos? Ontem a gente viu de uma forma bem resumida também que o juízo final, que é chamado de juízo investigativo, ele vai ter um lugar, e teve na verdade, começou após o ano 60 depois de Cristo, até a segunda vinda. Então o que acontece? A gente vai trabalhar um pouco hoje a parte final, o aspecto final, já que nós temos que entender como é que Deus vai julgar de fato, como é que será esse aspecto do julgamento de Deus, o julgamento final. Algumas pessoas dizem que os eventos que estão escritos no livro de Daniel, no capítulo 8, dizem respeito a um homem, tá? E eu só quero contextualizar, a gente não vai se aprofundar em Daniel, a gente vai pincelar aqui para entender sobre o juízo, tá? A profecia de fato de Daniel 8, ou profecias, a gente vai estudar na próxima temporada. Muita gente acredita que o tal do Antíoco Epifânio, que foi um rei pouco conhecido, que morreu no ano 165 a.C., ele faz parte de Daniel 8. Porém, quando a gente começa a estudar um pouco mais a Bíblia, a gente tem que entender que a forma que a gente tem que interpretar a Bíblia é através do historicismo, através da história. Não é compartimentalizada, não é por períodos, não é também jogando lá para o futuro, futurista, não. É através da história. Quando você pega a Bíblia, você começa a analisar a história e a partir da história a profecia também. E quando a gente vai começar a falar sobre a purificação do santuário, nós mencionamos ontem que no Antigo Testamento existia um santuário no deserto e num dia do ano chamado de Yom Kippur era o dia do julgamento. Está lembrado disso ontem para você que assistiu? Tá? Então é o seguinte, lá no santuário de Israel, então era um lugar onde existia o lugar santo e santíssimo, e a cada ano, o dia da expiação, era o dia do juízo, e na profecia, esse período de arrependimento, de expiação, essa data do ano aí, ela começa a ser apresentada também para nós hoje como uma profecia. Se naquela época era um exemplo, uma amostra grátis para os dias de hoje, porque tudo que aconteceu lá no deserto, no santuário, era apenas um simbolismo do que iria acontecer, A morte do cordeirinho era a morte de Jesus, o sacerdote é Jesus. Da mesma maneira, quando tinha o dia da expiação, o dia do julgamento, é porque no futuro haveria um julgamento também, tá bom? Eu quero apresentar para você aqui duas datas para você entender, e nós não vamos nos aprofundar, mais uma vez eu digo aqui, mas duas datas para você entender quando que deu início o julgamento, o juízo investigativo, quando que eu e você e o povo de Deus começamos a ser avaliados por Deus a partir da compreensão que nós temos do Antigo Testamento. Olha só, no ano 457 a.C., isso é descrito em Daniel capítulo 9, começou a reconstrução de Jerusalém. A partir daí, a Bíblia diz, a partir desse ano, passaram-se 2.300 anos até que nós chegamos a 1844. Pastor, detalhe esse assunto para a gente. Não vou detalhar hoje, tá? Não é o foco. Mas o fato é que a partir de 1844, 2.300 anos depois do início da profecia, o povo de Deus começa a ser investigado. Então, em resumo, a partir de 1844, começou o dia do juízo investigativo, o período em que todas as pessoas, primeiro os mortos, Adão e Eva, começaram a passar diante de Deus. Imagine, A partir de 1844, a Bíblia descreve isso profeticamente, que Adão e Eva, Caim e Abel,
Isaac, Rebeca, aqueles que morreram, foram e começaram a ser avaliados os nomes deles lá no céu. Semelhante ao que acontecia com o povo judeu lá no deserto, no dia da expiação. E nós já vimos que Pedro, que o apóstolo Pedro, ele diz o seguinte, que o julgamento, esse julgamento a partir de 1844, ele começa a partir do povo de Deus. 1 Pedro 4,17, se você quiser ler depois. Então, o povo de Deus é que começa a ser julgado a partir de 1844. Essa é uma profecia bonita que a gente vai estudar mais detalhes sobre ela ainda, tá bom? Então, hoje, a gente já está no período que é chamado de juízo investigativo, onde Deus está investigando a história de cada pessoa, daqueles que foram parte do seu povo. E o livro de Daniel começa a detalhar mais isso. Quero apresentar para você aqui um gráfico bem rapidinho, para você entender, e na sequência, após o intervalo, eu quero partir para a questão do juízo, do julgamento de Deus. Presta atenção aqui nesse gráfico aqui que é apresentado para você. Se você ler Daniel capítulo 2, está vendo aqui Daniel capítulo 2, à sua esquerda, lá no alto, existe a imagem de uma estátua de ouro, prata, bronze, ferro e pedra. Daniel capítulo 7 associa essa estátua à Babilônia, Medo-Pérsia e vai. Daniel capítulo 8 associa essa mesma estátua a esses mesmos reinos, ao quê? Aos Medo-Persas, ao carneiro, o bode, aí vai. São profecias que vão se completando. O livro de Daniel, ele começa descrevendo alguns detalhes da profecia, depois ele começa a ampliar mais os detalhes, até que, e aí chega o ponto, no finalzinho, vamos voltar àquela imagem, a pedra é o juízo do céu e o santuário é purificado. O que quer dizer isso? Quer dizer o que está escrito nesse texto que eu vou explicar para você aqui. Olha só, Daniel 7, 21 e 22... diz assim, eu olhava e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e prevaleceu contra eles. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Resumindo o texto, um chifre, um poder que enfrentava o povo de Deus. Esse chifre prevaleceu num determinado momento da história contra o povo de Deus, venceu o povo de Deus, só que o ancião de dias, Deus fez justiça. E Deus fazendo justiça fez com que, num determinado tempo, o povo de Deus, os santos, possuíssem o reino. Vai chegar um momento em que o povo de Deus vai reinar com o próprio Deus. Só que, até isso acontecer, haveria uma perseguição e haveria um juízo aqui na terra. Após o intervalo, a gente vai entender um pouquinho mais sobre esse juízo que já está acontecendo, como eu falei para você, desde 1844. Alguém comentou comigo ontem, dizendo o seguinte, pastor, profundo esse estudo, né? Profundo, desafiador esse estudo. Mas mostra, sabe o quê? Que existe um Deus que ele já começou a avaliar cada nome de cada pessoa, para que quando ele voltar, os nomes já tenham sido todos avaliados, para ele dar a recompensa ao seu povo e àqueles que se afastaram de Deus também. Após o intervalo eu volto com você e a gente vai avaliar a parte final de Deus como juiz, a justiça de Deus, o julgamento de Deus. É bem rapidinho, a gente volta já. Eu volto com a Escola Bíblica agradecendo muito a você, viu? Agradecendo pelas inúmeras, pelas milhares de pessoas que têm entrado em contato com a gente e pedido estudo bíblico. Tem muita gente que já pediu algum outro curso aqui na Novo Tempo e está pedindo e participando com a gente também, mas milhares de pessoas se cadastraram pela primeira vez
e, de fato, pediram estudo bíblico pela primeira vez aqui no programa Escola Bíblica. Eu agradeço de coração, viu? Todos os programas têm recebido pessoas novas e, em especial, agradeço pela quantidade de pessoas que têm pedido estudos bíblicos aqui no programa Escola Bíblica. É essa a proposta nossa mesmo, divulgar materiais para você, oferecer estudos. Nós só temos mais 2 semanas, semana que vem e na outra, dessa temporada, O Sentido da Fé. Então, eu quero aproveitar hoje e oferecer para você esse DVD, O Sentido da Fé. Oferecer hoje, mas semana que vem na outra, e daí a gente vai mudar de estudo bíblico. Então, se você não pediu ainda, guarde aí esse DVD, reparta com outras pessoas também, tá bom? A forma de você pedir gratuitamente esse DVD na sua casa é enviando para a gente um WhatsApp agora, 982444449, ou se você quiser ligar, uma equipe vai atender você, tá? Vai registrar o seu número e vai retornar a ligação através do 12 21 27 31 21, tá bom? Então, são estudos que com certeza vão marcar o seu coração, vão tocar a sua vida também. No finalzinho, se der tempo, eu falo qual vai ser o tema semana que vem, tá? Daniel 7, 25 a 27, diz o seguinte: E o reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e seu reino será um reino eterno, e todos os domínios servirão e lhe obedecerão. Esse texto é claro em dizer o seguinte, que no final, na volta de Jesus, todas as nações terão povos sinceros que seguirão o caminho de Deus. Só que antes disso haverá o julgamento, como eu falei. Agora, pense comigo aqui como é lógica essa argumentação bíblica, né? Não dá para Deus julgar as pessoas no momento em que Ele estiver voltando nas nuvens dos céus. Esse pré-julgamento, esse juízo pré-advento, ele tem que começar antes. Para uma pessoa ser condenada ou absolvida, o julgamento tem que ser feito antes. Concorda comigo? Então, profeticamente, ele já está acontecendo. Já está acontecendo um pré-julgamento das pessoas. Isso é resumido nesse texto de Daniel 7, e é mais ou menos assim. Houve uma peleja, há um poder, um chifre pequeno que enfrenta o povo de Deus, e agora nós estamos nesse juízo, no período do juízo, pré-advento, ou juízo investigativo, você pode usar como você quiser, e depois vem a vinda de Jesus. No juízo pré-advento, que acontece antes da volta de Jesus, ele tem como base a constituição de Deus, o amor de Deus. Nós seremos julgados de acordo com as nossas atitudes, a nossa entrega a Deus. E Deus vai olhar para nós e ver se Cristo Jesus está em nós. A Bíblia menciona que existem livros que contam todas as informações sobre cada pessoa. E eu quero só mencionar para você, por exemplo, aqui, olha, Apocalipse 20, verso 12, fala que está registrado ali no livro da vida, informações sobre cada um de nós. Na parte de baixo você vê o livro do registro dos pecados dos homens, Apocalipse 20, verso 12, é mais de um livro que registra. Depois o livro de memórias das boas obras dos santos e talvez o livro da morte que registra os pecados dos impenitentes ou dos pecadores, né? Daniel 7:10, Malaquias, Neemias. Então existem vários livros que são usados por Deus para que o universo saiba que Ele é justo, que quando Ele condenar alguém ou Ele absolver alguém, é que as pessoas escolheram ou morrer ou viver eternamente. Então, quando esses livros são abertos, o profeta Daniel fala sobre isso, apresenta a cena do juízo, e há um julgamento, e depois a coroação de Cristo. Então, estamos sendo julgados, estamos sendo avaliados, depois seremos, então, pela graça de Deus, para aquele que anda com Jesus, seremos libertos, seremos absolvidos desse julgamento. Eu quero reforçar para você o seguinte, nós estamos vivendo no momento do juízo. O juízo pré-advento, nós estamos nesse momento. O juízo pré-advento justifica o caráter de Deus diante de todos os seres celestiais. Ele é realizado antes, só para reforçar essa ideia para você, antes que Cristo retorne à terra. Então, virá o decreto de Apocalipse. Apocalipse 22, verso 11. Vamos ler junto? Apocalipse 22, verso 11. Então, estamos sendo julgados
passando por uma avaliação hoje, e depois Apocalipse 22:11 diz assim: quem é injusto, faça injustiça. Vou ler novamente, quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Chegará um momento em que aquele que aceitou a Cristo, aceitou. E aquele que não aceitou, não haverá mais oportunidade. E a gente pode estudar isso em outro momento, sobre o fechamento da porta da graça, sobre a retirada do Espírito Santo da terra. Tem muito assunto bom para a gente estudar. Mas a gente está falando sobre o juízo de Deus. E esse decreto do juízo de Deus, ele virá no final desse juízo pré-advento que a gente está passando, exatamente antes que Cristo venha pela segunda vez. Não haverá mais tempo de graça, o julgamento divino é efetuado em 3 passos. E a gente vai estudar isso um pouco mais à frente. Existe esse juízo que está sendo avaliado agora, depois o juízo que vai ser feito lá no céu, depois o juízo final. E a gente vai estudar em outro momento. Não fique preocupado, não fique ansioso, não fique pensando, mas se o meu nome está sendo avaliado agora, será que eu estou sendo condenado? Será que o meu nome, ele está sendo colocado diante de Deus como um nome que tem feito aquilo que precisa ser feito? Não se esqueça de uma coisa que a gente estudou na segunda e na terça-feira. O mais importante é nós aceitarmos a Cristo, porque Ele é o nosso substituto. A partir do momento que nós aceitamos a Cristo, Deus olha para o ser humano, para você agora, e diz assim: olha, ela é uma pecadora, ele é um pecador, mas como ele aceitou a Jesus, eu vejo meu filho nele. E daí a consequência natural nossa é procurar fazer a vontade de Deus. Não se esqueça jamais disso. Aquele que está em Cristo Jesus não entra em condenação. Ele entra em julgamento, mas ele não é condenado. Aquele que está com Cristo Jesus jamais será condenado à morte eterna. Eu quero deixar para você o Salmo 7, verso 11. Salmo 7, verso 11 é o último texto que a gente vai mencionar essa semana aqui. Diz assim: Deus é o justo juiz, Deus que demonstra a cada dia o seu extremo zelo. Deus é um justo juiz, Deus não é um juiz injusto, iníquo, não é um juiz que procura vantagens, que faz troca, um juiz que vive num ambiente de politicagem, não. Deus vai julgar cada um de acordo com o que Ele conhece do coração da pessoa, das escolhas, das decisões, dos atos, daquilo que está registrado de fato em cada livro que nós mencionamos aqui. Mas hoje é o momento de avaliação. Esse é um período que Deus está olhando para nós, avaliando a trajetória dos homens que já morreram, até que Ele venha e dê a recompensa final. Espero que tenha ficado guardado no seu coração, que diante do juízo de Deus, do julgamento de Deus, o mais importante é nós reconhecermos Jesus na nossa vida como nosso Senhor e Salvador. Antes da gente orar, antes da gente falar um pouquinho mais sobre esse tema, eu quero lembrar que semana que vem nós vamos falar sobre fé e a restauração da criação. E depois, na outra semana, a decisão da fé. Tá? São 2 temas diferentes, tá? 2 temas diferentes, mas são muito importantes. Então, um dia Deus vai restaurar tudo que está destruído aqui. E semana que vem a gente vai falar sobre esse assunto. Não se esqueça de pedir o seu guia de estudos, tá? Esse estudo bíblico aqui via DVD, O Sentido da Fé. Você pode entrar em contato com a gente agora, então, através do telefone ou através do WhatsApp, tá? Você vai ver na tela agora, o contato é esse. Peça seu estudo através do WhatsApp 12982444449. Escreva assim: quero receber o DVD O Sentido da Fé. Que Deus te abençoe, que você esteja preparada e preparado para receber, então, a recompensa de Deus diante do juízo. A recompensa de estar seguindo a Jesus todos os dias da sua vida. Nós vamos orar nesse momento. Vamos buscar a Deus.
Bondoso Deus, grandioso Pai, Senhor, te agradecemos pelo tema da semana, te agradecemos por teu cuidado, por teu amor, porque não depende da nossa justiça própria para sermos salvos, mas da justiça de Cristo Jesus, perfeita. Nós aceitamos a tua justificação na nossa vida, a tua mão derramando sobre nós aquilo que não nos pertence, nós não merecemos, para que sejamos salvos por tua graça. Nós entregamos nossa vida nas tuas mãos nesse momento e pedimos forças e sabedoria para quando o juízo final chegar diante de nós, sejamos vistos como aqueles que andaram todos os dias, entre tropeços e acertos, buscando e segurando nas mãos de Jesus. Nos entregamos em tuas mãos hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém.